Abra sua Bíblia comigo, capítulo 6 de 2 Reis. Capítulo 6. Lerei em princípio versos versos 24 a 30. Que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Nós vamos expor esse texto também, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 6. Versos 24 a 30 em princípio, e deixa a Bíblia aberta, depois nós vamos continuar durante a exposição da mensagem, o capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: reina a fome em Samaria. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, o rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Os que sitiavam o ponto de vendas a cabeça de um jumento por 10 ciclos de prata. Eu vou pedir a Cleves, lê para mim o texto, por favor. A minha vista está um pouquinho embaçada. Cleves, vai ler o texto para mim. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Nos últimos dias, o alerta de segurança em Israel atingiu o seu ponto mais alto de tensão, refletindo o clima de profunda incerteza após o recente ataque do Irã. Em um movimento estratégico, o Irã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel, elevando o conflito a níveis sem precedentes. O governo israelense, já em alerta máximo, ativou seus sistemas de defesa aérea e ordenou que a população permanecesse próxima a abrigos. Com a possibilidade de novos ataques, o país permanece em estado de alerta vermelho. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel responderá no momento e lugar certos, destacando que a escalada atual exige medidas cautelosas e firmes. O temor de que os próximos dias tragam mais violência permeia a região, com a comunidade internacional pedindo moderação, enquanto o governo dos Estados Unidos reforça que o Irã enfrentará consequências graves caso continue com suas ações hostis. Esse ataque ocorre em um cenário já tenso, onde Israel vinha realizando operações militares contra o Hezbollah no Líbano, culminando com a morte de seu líder. A resposta iraniana intensificou o estado de alerta em Israel, que já se encontrava no mais alto nível de vigilância, esperando por possíveis represálias. Pai querido, fala o nosso coração nesse momento. O Senhor conhece cada coração que está ligado ao Senhor nesta hora, tanto presencial quanto os lares. Por isso, Pai, trata do nosso coração nesse momento. Que o Teu Espírito trabalhe com liberdade em nossos corações, nossas mentes, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Como tenho enfrentado os momentos
de tensão. Eu fiquei nessa semana imaginando a situação do povo de Israel quando a sirene tocou, orientando-os para que se abrigassem, porque a nação estava sendo bombardeada pelo Irã. Como nós, servos de Deus, temos enfrentado momentos de tensão. Ah, pastor, o que é tensão? Tensão é o estado de uma pessoa preocupada, ansiosa, sobrecarregada, física e mentalmente, uma situação que vai gerar prováveis conflitos. Imagine comigo, irmãos, Samaria cercada pelo grande exército do rei Ben-Hadad. Diz o texto que ele juntou todo o seu exército, todo o seu armamento e cercou a cidade de Samaria. E, como nós sabemos, as cidades naquela época eram cidades cercadas por grandes muros. E as plantações ficavam fora da cidade. Então a estratégia sempre era essa, cercar a cidade para que ninguém saísse nem entrasse. E então o exército fechou tudo. Ben-Hadad, com o seu exército, fechou as entradas e saídas, de tal maneira que ninguém podia sair ou entrar para trazer ou levar alimentos. E esse cerco, querido, durou cerca de 3 meses. Havia fome na cidade. E em poucos dias, aquele momento de tensão foi aumentando. Foi aumentando. A inflação cresceu. Quando eu estudava esse texto, eu me lembrei do nosso tempo de pandemia, quando tudo encareceu e os alimentos sumiram também, né? Então isso aconteceu em Samaria. Não tinha alimentos, porque não podia entrar nem sair. Ninguém podia trabalhar. E os poucos alimentos que tinham estavam então agora inflacionados. Veja que diz assim: e houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte do esterco de pombas por 5 siclos de prata. Trazendo isso, irmãos, para os nossos reais de hoje, uma cabeça de jumento era vendida por R$6.900. Imagine. E o punhado de esterco de pombas, que era considerado por eles como se fosse uma ervilha, R$1.330. Tal era a situação de fome naquela cidade de Samaria. O jumento era considerado uma comida impura. Mas por causa da necessidade, por causa da crise, por causa da fome, por causa da tensão, eles permitiam que essa lei fosse violada. Os irmãos viram na leitura do presbítero Cleverson o que as mães faziam. 2 mães combinaram. Hoje a gente come o meu filho, amanhã come o seu. Mas uma delas pulou para trás. Quando foi o dia de entregar o filho dela, ela escondeu o filho. Tal era a crise, tal era aquele momento que estava passando. O próprio rei estava apavorado. O verso 30 diz assim: ouvindo o rei as palavras dessa mulher, a mulher que estava reclamando com o rei, que a outra escondeu o filho. O rei, ao ouvir as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes. Eles estavam passando pelo muro. E o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Ou seja, ele estava se humilhando diante de Deus, mas escondido, né? Porque sua veste de saco estava por dentro das suas vestes imperiais. Então, irmãos, mais uma vez vem a pergunta: quando vivemos momentos de tensão, como temos agido? E são nesses momentos de tensão que a gente revela quem a gente é.
A gente revela quem a gente é. Então, atenção, muitas vezes revelam os nossos sentimentos que estão lá, dentro da gente, guardados. Muitas vezes as pessoas não conhecem. Muitas vezes nossas reações são inesperadas, indesejadas, porque fomos surpreendidos por grandes dificuldades. Por isso, como servos de Deus, nós temos que refletir. Esse é o recado de Deus para o nosso coração nessa manhã. Como tenho procedido em meio às tensões atuais? O texto vai apresentar 4 tipos de reações. E nós vamos analisar qual desse tipo nós estamos incluídos e o que precisa ser mudado na nossa vida. Capítulo 6, versículos 30 e 31, e capítulo 7 e 12 diz assim: ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, sobre a sua carne. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Capítulo 7, verso 12 diz assim: e o rei se levantou de noite e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, pelo que assim saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Queridos, o rei Jorão, que era o rei da época na Síria, sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, tinha sido usado para salvar o seu povo, o culpa do que está acontecendo. Veja que ele diz assim: vou mandar cortar a cabeça do profeta. O profeta é o culpado do que está acontecendo. Muitas vezes, queridos, nós também agimos como o rei. Primeiro, ele sentiu sua incapacidade. As mulheres estão lá discutindo, ele como rei não sabe como resolver o problema. Segundo, ele coloca a culpa na outra pessoa. O culpado pela crise, o culpado pelo momento de tensão, o culpado pela fome é o profeta. E com isso ele faz ameaças, ele fica nervoso e faz ameaças, e ele desconfia de todo mundo. Então, irmãos, em tempos de tensão, não adianta nós queremos encontrar os culpados. Você e eu, como servos de Deus, precisamos encontrar, sim, soluções para os problemas. Estamos acostumados, como esse rei, o rei Jorão, muitas vezes a decidir tudo. A querer mandar em tudo, em todas as coisas. Mas quando a situação foge do nosso controle, das nossas mãos, ficamos apavorados. E então começamos a procurar culpados por causa da nossa tensão, por causa do nosso desespero. Então não adianta, queridos, estarmos culpando as pessoas, brigar ou fazer ameaças. Precisamos sim encontrar saídas para o momento de tensão. Como servo do Senhor, como serva do Senhor, qual tem sido a sua reação? Imaginem lá em Israel a tensão naquela noite em que começou aquele bombardeio. Imagine a tensão que muitas vezes nós temos vivido em nossos dias, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida como igreja. Como devemos agir?
O rei agiu de maneira errada. Culpou, esbravejou, quis fazer justiça com as próprias mãos. Essa não é a atitude. O segundo personagem que nós encontramos é o profeta Eliseu. Capítulo 7, verso 1 diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Ele era o profeta de Deus naquela época. E qual é a tarefa do profeta? Anunciar a palavra de Deus. E o que o profeta estava anunciando em meio àquele momento de tensão, de fome, de miséria e de crise? O que ele estava anunciando? Ele estava anunciando que haveria fartura. Ele diz, amanhã, nesse mesmo horário. Quer dizer, o Senhor falou com ele, anuncia para o meu povo que amanhã vai ter fartura. Amanhã as mães não vão precisar matar seus próprios filhos. Amanhã ninguém vai precisar comprar uma cabeça de jumenta, nem um punhado de ervilhas, entre aspas, né? Então essa é a função do profeta, anunciar a palavra de Deus. Como servo do Senhor na hora da crise, o que nós vamos fazer? Abençoar as pessoas, anunciar a palavra de Deus e também avisar sobre as consequências da incredulidade. Versículo 2 do capítulo 7 diz assim: Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer ou suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Nós temos de avisar as pessoas que a incredulidade será castigada. E logo em seguida os irmãos vão ver por quê. Então, como agiu o profeta? Avisando, chamando a atenção. Então, assim também nós temos de avisar as pessoas do perigo que estão correndo. E avisar também que Deus tem bênçãos para todos aqueles que não forem incrédulos, que crerem nele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos agido como servos fiéis ao Senhor Jesus. No seu momento de tensão, no seu momento de desespero, você tem agido como servo de Deus ou tem perdido o controle? Nosso terceiro personagem, capítulo 2, o capitão. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isto suceder? Queridos, esse homem era o homem de confiança do rei. Diz que em cujos braços o rei se apoiava. Se nós, queridos, agirmos como capitães na hora de tensão, vamos achar que sabemos tudo. O capitão falou, nem que Deus abra a janela dos céus, não vai conseguir resolver o problema. E quantas vezes nós também pensamos que somos fortes e duvidamos da palavra de Deus. Mesmo que Deus abra a janela do céu, não vai acontecer nada. Não vai resolver o nosso problema. Quantas vezes, queridos, nós temos agido como esse capitão? Infelizmente, muitos capitães são usados para mandar e desmandar. Isso está sendo comum nos dias de hoje. Pensando que sabem tudo e que são fortes, pois até os reis se apoiam neles. Essa palavra para o nosso coração: ninguém é maior do que o nosso Deus,
que pode mudar tudo e transformar tensão em oportunidade. Você pode sorrir agora. Nosso Deus pode mudar tudo e transformar tensão em momentos de oportunidades e de bênçãos. Portanto, queridos, na hora da tensão, na hora da crise, não vamos agir como esse capitão. Nós vamos nos abrir diante do Senhor e permitir que o nosso general, o Senhor Jesus Cristo, tome conta da nossa vida. Nossa liturgia todinha, vocês os irmãos perceberam desde o primeiro canto até agora, vem falando sobre Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso general. E quando nós entregamos a Ele a nossa vida, as nossas tensões, as nossas crises, Ele vai comandar a nossa vida com sabedoria. E não seremos, então, arrogantes, achando que nós sabemos tudo e que nós mandamos em tudo e em todas as pessoas. Porque agindo como esse capitão, ou agindo como o rei, nós vamos perder a oportunidade de experimentar as providências de Deus. Lembre-se, o capitão falou, ainda que abra a janela dos céus, não vai acontecer nada. Quer dizer, não vai experimentar a providência de Deus. Se você duvidar, você não vai experimentar a providência de Deus. Se o seu coração estiver cheio de incredulidade, você não vai experimentar a providência de Deus. Nosso quarto personagem, ou personagens, os leprosos. Capítulo 7, verso 3 a 9, diz assim: Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros, para que ficarmos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram. Ao crepúsculo deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e seu arraial tal como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Chegando-se, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali ouro, prata e vestidos. Foram eles e os esconderam. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Que coisa maravilhosa, irmãos. 4 leprosos usados para salvar o povo de Samaria, que estava morrendo de fome. Nós sabemos que a Bíblia apresenta a lepra como um símbolo de pecado. Se somos todos pecadores, então todos podemos ser comparados a esses leprosos. Paulo escreveu em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele continua, porque o salário do pecado é a morte. Os leprosos disseram: nós já estamos morrendo. Se a gente entrar na cidade, a cidade não tem o que comer, nós vamos morrer. Se a gente invadir
o arraial dos sírios, eles vão nos matar também. Então a gente já está morto. Então assim é a nossa vida antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Somos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado de quem está destituído da glória de Deus é a morte. Então, queridos, nós precisamos agir como esses homens. Vejam a sequência dos fatos. Temos ciência de que somos pecadores. Segundo, buscaremos oportunidades sem medo de arriscarmos. Eles falaram, vamos entrar. Tementes ao Pai Celestial, pensando no nosso próximo. E compartilharemos as boas novas, os que precisam. O que eles fizeram? Aqueles 10 leprosos, ao chegar no arraial dos sírios e verem que não tinha mais ninguém, Deus havia operado um milagre. O Senhor levantou um barulho muito forte, como se fosse de um grande exército chegando, com carros, cavalos, e eles fugiram só com a roupa do corpo. E o texto mais à frente vai dizer que até roupas eles deixaram para trás para poder correr, fugir, deixaram o cavalo, o alimento, tudo. E então aqueles leprosos chegam ali e deparam com essa cena. Eu imagino a alegria no coração deles, com fome. Eles entraram na primeira tenda, comeram, e pegaram os despojos e esconderam. Então, queridos, como esses homens, nós devemos reconhecer que não somos dignos do amor de Deus na nossa vida. Ao mesmo tempo, somos desafiados a permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. O nosso Deus é um Deus que age. Então, quando surge uma oportunidade, não devemos temer. O Senhor disse para Josué várias vezes, ser forte e corajoso. Não devemos ser egoístas, querer as coisas só para a gente. Quantas vezes nós recebemos uma bênção e nós queremos só para a gente, nós somos egoístas. Não compartilhamos essa bênção com ninguém. Nossa fidelidade ao Senhor Jesus nos fará vitoriosos. A nossa fidelidade ao Senhor Jesus nos fará vitoriosos. Versículos 14 a 20, para a gente encerrar, diz assim: Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após os exércitos dos sírios, dizendo-lhes, ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas. Veja aqui que os soldados tiraram até as roupas mais pesadas, né? Para poder ficar mais leve, para eles poderem correr. Roupas e objetos dos sírios e sua precipitação tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos assírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão, em cujo braço ele se apoiava. E o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, por estas horas, 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder? E ele dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo e atropelou na porta e ele morreu. Veja aí o fim do capitão. Esse é o fim dos incrédulos. Ele ficou parado à porta. Ao invés dele sair junto para aproveitar, ficou parado à porta. Ele foi atropelado pelo povo que saiu, né,
como dizia um irmão, esgubilado de fome, para invadir o arraial e buscar alimentos. A diferença acontece, irmãos, quando vem a vitória. Então, dependendo de quem nós somos, de quem nós demonstramos ser, na hora da tensão, será a condição da bênção. O rei se apavorou. Vou falar daqui a pouco. O profeta foi ameaçado. O capitão morreu. Então veja aí. O rei perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta Eliseu ungir a Jeú no seu lugar, no Rio Jordão, e ele morre perdendo seu reino em pouco tempo. Desacreditou, duvidou, ameaçou o homem de Deus, perdeu o reinado, perdeu sua vida. O profeta foi honrado, porque cumpriu-se a palavra que ele havia pregado, que ele havia anunciado. O capitão foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar a bênção. Os leprosos experimentaram abundância, tiveram a honra de salvar o seu povo. Esse é o desafio, queridos, para cada um de nós nesse dia. Que sejamos servos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Sempre como profeta, levando a mensagem da palavra de Deus. O profeta levou a mensagem. Ele falou, amanhã, essa hora, nós vamos ter fartura. Você, como servo, como servo fiel, anuncie a palavra do Senhor para as pessoas que precisam. Não sejamos como o rei que procurou um culpado e procurou agir com violência. Perdeu seu reinado. Não sejamos como um capitão que morreu atropelado por causa da sua incredulidade. Mas sejamos como esses 4 leprosos. Reconheceram que já estavam mortos. Reconheceram qualquer possibilidade de vida para eles. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tiveram coragem. Se entrassem em Samaria, morreriam de fome. Mas tiveram coragem de invadir o arraial dos sírios. Foram abençoados. E quando eles estavam ali compartilhando das bênçãos, eles disseram, não é bom a gente ficar só para a gente, não. O nosso povo está lá, morrendo de fome. E se a gente ficar só para a gente, nós vamos ser castigados também. Então eles entram na cidade e anunciam. Vão direto ao rei. E toda a cidade foi saciada pelo poder de Deus. Como tenho agido em momentos de tensão? Tenho sido servo fiel ao Senhor. Por quê? O momento de tensão passa, queridos. E Deus vai te dar a vitória. Vai nos dar a vitória. Feche seus olhos, vamos orar. Abra o seu coração para o Senhor nesta hora. Você tem passado algum momento de tensão, algum momento de dúvida, algum momento de querer culpar os outros como rei, ou de dúvidas como capitão. Senhor, mude seu coração. Peça ao Senhor mudar seu coração. Ou você pensar como um profeta, que você é um porta-voz, você é uma porta-voz do Senhor. E agir como os leprosos. Reconhecer que não somos nada. Mas ter coragem para agir em nome do Senhor Jesus. E ser uma bênção na vida das pessoas. Anunciar as boas novas. Fale com o Senhor e abre seu coração.
Pai querido, Pai de amor, nossos corações foram trabalhados nesse momento. Pai, se existe alguém que está conosco nesse momento, que vive um momento de tensão interior, individual, tensão no seu coração. Pai, a tua palavra orientou esta pessoa e nos orientou como devemos proceder. Como servos fiéis ao Senhor Jesus. E a vitória já está garantida. O Senhor Jesus disse que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus, nós já somos mais do que vencedores, através do Senhor. Isso que nós temos cantado desde o princípio do culto. Deus, Espírito Santo, aplica essa mensagem aos nossos corações, para que sejamos profetas, anunciar a palavra do Senhor verdadeira, não falsos profetas, anunciar mentiras sobre a tua palavra. Que nós possamos agir como aqueles leprosos, que tiveram coragem, e que depois não foram gananciosos, querendo tudo somente para si, mas foram bênçãos na vida do povo de Samaria. Que assim seja, Pai querido, na nossa vida. Cada servo teu, cada serva tua nesse instante toma essa decisão. Senhor, eu quero ser uma bênção. No momento de tensão, no momento de nervosismo, no momento de crise, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Porque a vitória já está garantida pelo Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário. Louvado seja teu nome, meu Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor deu Jesus para saciar a nossa fome e a nossa sede. Adoramos Jesus amado, porque o Senhor nos ama. E o Senhor assumiu o nosso lugar ali na cruz do Calvário, sofrendo no corpo do Senhor a ira de Deus sobre o pecado. Deus Espírito Santo, nós te adoramos, que o Senhor é quem aplica todas essas bênçãos à nossa vida. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.